podem concordar agora, né, que se pode pôr um limite dizendo que aqui começa a ser protegida, ou ali. Nesse sentido, todos aqueles que tratam de fixar tal começo chegam a resultados muito diferentes, como já falamos. Pode passar? Pode passar mais 2. Que pode ser a partir da implantação, né, o que alguns países, né, têm, Inglaterra, por exemplo. A gestação começa com a implantação. Ou a partir do nascimento, ou só quando se alcança a autoconsciência, o que seria de um paciente com uma desordem mental, que não tem toda a sua autoconsciência, talvez, né? Não chegaria a ser pessoa, não teria seus direitos como pessoa humana garantidos. O próximo. Como eu falei, a fertilização não é um evento instantâneo. Ela é um processo com diferentes subprocessos que podem levar segundos, minutos ou horas, de fato, na espécie humana. Se leva em conta a individuação, isto é, a formação de né, no caso de gêmeos, até a individuação se completar. Bom, mas a fertilização é uma coisa tão complexa, não se pode dar, então, um momento pontual e dizer, aqui começa a vida? Pode-se. Por quê? Porque quando o processo de uma nova vida começa, este se continua por estágios biológicos até que a vida chegue ao seu termo. O começo da vida está no início do processo e não no final do início. Não, isso é uma coisa bastante clara. O próximo. Poderia-se dizer, e se fala, à torto e à direito, que os estágios muito precoces do processo do desenvolvimento humano são apenas humanos em potencial. Está certo isso? Não. Próximo. Uma vez que o processo tenha começado, este embrião não pode desenvolver-se numa ovelha, um cachorro, uma minhoca, o que for. Ele é inerente e imutavelmente humano. O zigoto tem todas as potencialidades presentes a partir da fecundação e gerará sempre a mesma sinfonia, o mesmo programa de desenvolvimento. O próximo. O zigoto ou qualquer outro estágio de desenvolvimento, seja blastocisto ou fetal, não é um humano em potencial. Ele é potencialmente um médico, um advogado, um padre, um bispo, mas é uma vida humana num estágio específico do desenvolvimento. Humano, ele já é. Se não for humano, vai ser o quê? De que espécie? O próximo. Apenas um parêntese. 5 minutos. Só um parênteses. Eu trabalho com células-tronco há 10 anos. Então, eu tenho que, me coloco como cientista, além de como professora, em defesa da pesquisa com células-tronco, óbvio, né? Senão eu não vou ganhar mesmo seu salário. Mas o que são as células-tronco embrionárias? É uma pesquisa que, a partir do blastocisto, se desenvolve, matando-se o blastocisto humano, retirando-se o embrioblasto, que é essa parte aqui que eu falei, colocando-se, se individualiza as células aqui, enzimaticamente, mecanicamente, se plaqueia sobre uma placa, fazendo com que cada uma delas surja uma colônia. Isso aqui seria uma cultura de células-tronco, porque foi originada a partir de um blastocisto. O interesse da ciência atual com células embrionárias é cada vez menor. Existe agora, com o advento da técnica da indução da pluripotencialidade de células tronco maduras. Para pluripotência, aquisição da pluripotência, essas células estão cada vez mais abandonadas. Alguns auxílios de pesquisa no Canadá são unicamente
para geração de pesquisa, para geração de novas técnicas terapêuticas diretamente, né? Terapêuticas, isto é. Isso aqui só seria... só se procura aqui conhecimento básico, né, do desenvolvimento, mas os países já estão começando a perceber que dessa pesquisa básica não se chega a uma terapia, pelo menos isso com certeza. É o próximo. Pode passar? Pode passar. Só, né, como que o tempo esclarece tudo, né? O grande boom das células embrionárias continua, né, se falando bastante, mas alguns anos atrás era ainda mais. Né? Em 2007, primeira página do jornal A Folha de São Paulo. Ciência faz célula-tronco sem embrião. A própria natureza vai dando dados e ferramentas para a própria ciência se desenvolver, né, respeitando a dignidade humana. Próximo. Rapidamente, a diferença entre vida humana e vida celular, que isso confunde muito, né, as pessoas. O zigoto é uma célula? Então tem vida celular apenas, não é uma vida humana. Não. O zigoto humano é esse indivíduo daqui, nessa foto. 3 dias. É um bolinho de células, um aglomerado de células? Morfologicamente, sim. Isso daqui também são aglomerados de células em cultura, de células-tronco, só que de adulto. São células-tronco neurais do cérebro. Elas se juntam, crescem amontoadas, criando esferas de células. Isso aqui é um amontoadinho de célula? É. Isso aqui é um amontoadinho de célula? É. Qual a diferença? O próximo. A diferença é que a vida humana tem autonomia de desenvolvimento, forma uma unidade, né? É um organismo como um todo, né? É um só. Suas células pertencem a um organismo, né? Em harmonia e coordenado, exercem suas funções cada célula. Depois de 3 meses, aquele embriãozinho que estava aqui já vai ter essa cara e já está se desenvolvendo. Depois de 3 meses, as neurosferas continuam com a mesmíssima cara em cultura, porque são células. Falta autonomia, uma unidade, isso aqui não é um organismo com o seu próprio controle de desenvolvimento e o seu projeto, né, de desenvolvimento. Próximo. Conclusões. Antes tarde do que nunca. Do ponto de vista biológico, a formação e desenvolvimento do embrião é um processo gradual, contínuo e coordenado. Desde o momento da fertilização, o momento em que o novo organismo humano está constituído com sua capacidade intrínseca de desenvolver-se por si só no indivíduo humano adulto. O próximo. As exigências éticas em relação ao cuidado da vida e à integridade do embrião demandam que se respeite o ser humano a partir da fecundação. O caráter pessoal deve ser reconhecido desde a constatação do início da existência humana. Próximo. E, finalmente, o respeito ao embrião humano como uma pessoa humana deriva da realidade da força da constatação biológica e da argumentação racional. O direito à vida e à integridade física, desde o primeiro momento da existência, é o princípio de igualdade que deve ser respeitado. Acho que com isso se encerra. Passa mais um, por favor. É só isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Queremos agradecer a doutora Cláudia por esta brilhante conferência e que, com certeza, esclareceu muitíssimo para todos nós, né? Então, muito obrigado, assim, sempre com esta sabedoria e também humildade na sua reflexão e no seu conhecimento. Eu queria apenas ressaltar 1 ou 2 pontos
que também me chama muita atenção neste início da vida. Primeiro, é bom a gente ter presente que, a partir da fecundação, a própria natureza oferece ao embrião todas as possibilidades para se desenvolver. E que a Igreja Católica, além da lei natural, ela se fundamenta, se assegura a doutrina do início da vida, buscando este apoio, recurso das outras ciências, né, da própria biologia, da própria embriologia, então dessas ciências afins que tratam, sobretudo, do início da vida. Então não é uma defesa do início da vida simplesmente fundamentada em elementos da moral ou das Sagradas Escrituras, da teologia, mas esta articulação, esta fundamentação dos recursos de outras ciências. Este processo longo, né, de fecundação até o nascimento, eu creio que é bom lembrar que o embrião, mesmo desde esse momento da fecundação, já tem um diálogo com a mãe. Quando a mãe descobre que está grávida, ela já está com 1 mês ou mais de 1 mês. Isto, mesmo que a mãe ainda não está sabendo da sua gravidez, este embrião já tem uma comunicação preparando o próprio útero da mãe, aonde ele vai se aninhar, né? Onde ele vai chegar e ali se desenvolver. Depois, o próprio João Paulo II, que recordamos com saudade, e que também, e com tanto profetismo, defendeu a vida, em especial neste seu início, ele dizia: jamais seria humano se já não o fosse desde o início. O renomado cientista Jérôme Lejeune, que foi professor na Universidade René Descartes, em Paris, dedicou toda a sua vida ao estudo da genética fundamental, e foi ele o descobridor das causas, da causa da síndrome de Down. Ele afirmou: não quero repetir o óbvio, mas na verdade, a vida começa na fecundação, quando os 23 cromossomos masculinos se encontram com os 23 da mulher, todos os dados genéticos que definem o novo ser humano estão presentes. A fecundação é o marco do início da vida. Chama-me muita atenção também essa argumentação da doutora, de que esta nova vida tem um processo contínuo, gradual e coordenado, desde a fecundação ao nascimento, e que se estende até a sua morte natural, sem salto qualitativo ou qualquer que seja. Também as leis que, tanto internacionais como nacionais, em geral, defendem o início da vida humana desde a concepção, ou desde a fecundação. A própria Constituição brasileira, no artigo 5º, defende a inviolabilidade da vida humana, que é o artigo fundamental da nossa Constituição. Todos os outros direitos decorrem desse direito fundamental, que é o direito à vida. O Código brasileiro também, Código Penal brasileiro, eu acredito que é um dos mais, pelo menos nesse artigo, de todo o mundo, por mais de uma vez visitar nas universidades em Roma, este código, o artigo 2º do Código brasileiro, que a personalidade começa com o nascimento, mas a lei põe a salvo desde a concepção. O Pacto de São José da Costa Rica também, no seu artigo 4º, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 7º, são todos que fazem referência à defesa da vida, da inviolabilidade desde a concepção.
Eu creio que é isso, e nós vamos agora passar ao debate. Tem dezenas de perguntas aqui, e muito do que se está trabalhando neste simpósio, vocês vão também encontrar neste documento, Estudos da CNBB, que é o número 98, Questões de Bioética, que já está presente aí para serem adquiridos, que foi elaborado pela nossa Comissão de Bioética, a Comissão da CNBB. Então, por vários, de todos nós, de alguma forma, colaboramos com o surgimento deste estudo, e que amanhã será lançado oficialmente.